Estamos de volta, amados, agora para a última aula da Lei de Gestão Democrática do Distrito Federal. Agora nós vamos finalizar aqui a questão teórica, né, sobre esse assunto. Vamos responder aí uma pequena bateria de questões, né, e assim nós finalizamos essa matéria que é muito tranquila e com certeza você vai acertar as questões dessa prova. Amém? Amém, Senhor. Olha lá que maravilha. Agora nós vamos começar a trabalhar sobre algumas vedações dos candidatos a algum cargo na escola, né? Então, se o cara é candidato a diretor, a vice, né, a presidente do conselho escolar, certo? Se qualquer candidatura dentro da unidade escolar, tem aí algumas vedações, e essas vedações que nós vamos ver. E, obviamente, se há vedações, há penalidades, né, para quem comete essas infrações aqui dentro da Lei de Gestão Democrática, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o que é vedado aos candidatos, né? Tópico 1, é vedado fazer propaganda de caráter político partidário. Tá? Então, o candidato não pode fazer propaganda de caráter político partidário dentro da unidade escolar. Caso ele venha a fazer isso, olha a pena que ele tem, exclusão do processo eleitoral. Não tem choro, né? A pena é exclusão do processo eleitoral. Então, se eu estou lá, sou candidato a diretor numa escola, e aí eu falo muito do meu partido político junto a essa escola, né? Falo que o meu partido político vai atuar junto a essa escola, né? Olha a pena que eu sofro, exclusão do processo eleitoral. Quem aplica essa pena? Quem? Quem aplica essa pena é a comissão eleitoral local, certinho? A quem a pessoa que teve essa pena aplicada pode recorrer? Pode recorrer ao conselho, ou melhor, à comissão eleitoral central. Então, quem aplica essa pena é a local, mas ele pode recorrer à central. Fechou a primeira? Ótimo. Mas nós vamos ter uma segunda, né? Se por acaso é vedado, tá? É vedado fazer a atividade de campanha antes do tempo estipulado para isso. Então, aquele candidato que faz campanha antes do tempo estipulado, ele também vai sofrer algumas penalidades, certo? Qual a primeira penalidade, caso aconteça? Essa é bobinha, né? Essa penalidade aqui até vale a pena tentar fazer a campanha, né? Até vale. Por quê? Porque ela é bem bobinha, né? Ela é bem bobinha a penalidade. Olha a primeira penalidade, advertência escrita. Então, aquele que faz uma campanha antes da eleição, né, antes do período próprio para isso, a penalidade dele é uma advertência escrita. Beleza? Tranquilo? Agora, se ele for reincidente, né, ele fez de novo, ele já teve advertência escrita, aí ele vai lá e reincide, ele vai ter uma outra penalidade. Qual a penalidade? Aquela penalidade. Lembra que eles têm uma prerrogativa, os candidatos, nas 4 semanas antes da eleição, se for docentes, ter 2 horários de coordenação livres para fazer essa campanha, e se for assistente, né, ter 2 horários 2 horários dentro do dia de trabalho deles, né? Meio período, né? Dentro de 2 meio períodos durante aquela semana, né? Durante as 4 últimas semanas. Lembra que eles têm essa disponibilidade para fazer a campanha, lembra? Ótimo. Caso eles venham a ser reincidentes, eles perdem isso. Então, olha lá, caso há reincidência, eles perdem essa prerrogativa, né? Eles perdem essa prerrogativa aqui, beleza? Eles perdem. Professor, é só isso? É só isso, tá? Agora, se por acaso houve uma outra reincidência, né? Eles vieram de novo, né? Teve uma nova reincidência, aí se houve uma nova reincidência, aí sim, ele vai ter uma exclusão do processo eleitoral. Então, campanha antes do período eleitoral, só há exclusão se ele fizer 3 vezes, né? Se ele fizer 3 vezes essa campanha antes do período eleitoral. Quem aplica essa pena? Também é a comissão eleitoral local, né? A comissão eleitoral local que aplica. Cabe recurso? Cabe recurso. Cabe recurso à comissão eleitoral central. É ela que cabe recurso, beleza? A 3, né? Também é vedado. É vedado o quê? Distribuição de brindes e camisetas, certo? É vedada essa distribuição. Professor, o cara distribuiu brindes e camisetas. Qual é a pena? A pena, nesse caso, é de suspensão das atividades por até 5 dias. Tá? Então ele fica suspenso, ele não pode exercer atividades eleitorais na escola durante 5 dias. Essa é a pena. Professor, e aí se ele for reincidente? Se ele for reincidente, ele perde também aquela prerrogativa dos 2 horários de coordenação e dos 2 meio períodos, né, de trabalho para os assistentes durante as últimas 4 semanas, tá? Se ele for reincidente. Professor, e se ele for reincidente de novo? Se ele por acaso for reincidente de novo,
aí exclusão do processo eleitoral, vai ser excluído do processo eleitoral. Agora, olha que legal, quem aplica essa penalidade, olha que mudou, preste atenção. Quem aplica essa penalidade é a Comissão Eleitoral Central. Ela que aplica essa penalidade. A Comissão Eleitoral Central, ela que aplica. Professor, o cara quer recorrer, pode? Pode. Ele recorre ao secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Cabe recurso ao secretário de Educação do Distrito Federal. Fechou essa pena? Falta duas ainda. Vamos lá. Eu tenho mais uma aqui, ó, né? Se por acaso esse candidato oferecer remuneração ou compensação financeira de qualquer natureza, né? De qualquer natureza, certo? Nesse caso, olha lá que maravilha, nesse caso a pena dele vai ser exclusão do processo eleitoral, certinho? Simples assim. Ofereceu benefícios econômicos, ofereceu ali compensação, remuneração de qualquer natureza, né? A pena que ele sofre é exclusão do processo eleitoral. Quem aplica é a Comissão Eleitoral Central. Cabe recurso? Cabe ao secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. E a última aqui, né? A última, ela é bem importante, tá, amados? Fala assim, se por acaso esse candidato fizer alguma ameaça, né, ou qualquer forma de cerceamento da liberdade, certo? Ou seja, fazer pressão para algum professor contrato, ou algum assistente, ou qualquer alguém vir a votar, né, nele para diretor, vice, por exemplo, qualquer coisa nesse sentido vai acontecer um detalhe, vai acontecer que ele vai perder a oportunidade de se candidatar nos próximos 6 anos. Olha a pena dele, amados, caso ele venha fazer uma correção, caso ele venha fazer uma chantagem de qualquer tipo. Olha lá, proibição de participar como candidato do processo eleitorais por período de 6 anos, no período de 6 anos. Então ele fica um bom tempo sem poder sair candidato. Quem aplica essa penalidade? Também a Comissão Central. Cabe recurso? Cabe recurso ao secretário de Educação do Distrito Federal. Beleza? Tranquilo? E aí eu tenho um importante que diz o seguinte... toda vez que entrar com recurso, aquele que perdeu na primeira função, ele entra com recurso, aquela decisão que foi tomada na primeira decisão, ela fica suspensa, tem efeito suspensivo, até a segunda decisão, tá? Só que a segunda decisão, ela tem que ser tomada em 3 dias úteis, ou seja, o recurso tem que ser resolvido em 3 dias úteis a partir do momento que foi colocado essa atividade recursal, beleza? Agora, durante esses 3 dias, aquela ação fica suspensa, beleza? Posse dos eleitos, né? Um outro títulozinho aqui. Posse dos eleitos. Os eleitos, ele irá tomar posse até 30 dias após a homologação dos resultados pela Secretaria de Educação do DF. Então, houve a homologação do resultado, ele toma posse em até 30 dias depois, tranquilo? Atribuição da Secretaria de Educação para a gente encerrar a teoria, né? Alguns pontos que a Secretaria tem que garantir, tá? Alguns pontos muito tranquilos, certo? Primeiro ponto, promover ampla divulgação do processo seletivo. Sim, a Secretaria de Educação tem que promover uma ampla divulgação sobre o processo. 2, oferecer curso de qualificação. Sim, amado, se o diretor e o vice-diretor é obrigado a fazer o curso de qualificação e ficar lá cumprir pelo menos 75% do curso, é óbvio que a Secretaria de Educação precisa oferecer esse curso, né, aos diretores e vice-diretores eleitos. Só que não oferece curso só aos diretores e aos vice, não. Também é atribuição da Secretaria oferecer curso de formação aos conselheiros escolares, certo? Aos membros do conselho escolar. Tá bem aqui, ó. Ele ainda vai oferecer curso de formação aos conselheiros escolares, conforme a essa previsão no Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares do Ministério da Educação. Então, você tem a Secretaria de Educação também como responsável por oferecer esses cursos aos conselhos escolares aí. Tranquilinho? Fechou até aqui? Bom demais? Beleza. E agora nós vamos para o nosso momento de fé. Momento de fé, professor, é fé. Fé é importantíssimo para passar em concurso público, né? Essa sua fé que você está achando aí ajuda, mas a fé que eu estou falando é a fé de fazer exercício. Nós vamos fazer aqui algumas questões sobre essa lei de gestão democrática, beleza? Tranquilo? Agora só uma recomendação, pare o vídeo, faça as questões. Depois que você fizer as questões, volta aqui para a gente corrigir juntos, beleza? Beleza, vou dar um tempo para você parar e responder.
Pronto, já voltei. Você já parou, já respondeu e já voltou. E agora nós vamos então aí dar continuidade aos nossos exercícios. É uma pequena bateriazinha, tá? Diz assim a questão 1, ó. Estudantes matriculados em instituição educacional da rede pública, sendo maior de 13 anos, com frequência superior a 50% das aulas no bimestre anterior, fazem parte do primeiro grupo da comunidade escolar. O item está errado, amados. O item está errado. Errado, professor? É, amados. Porque a lei fala no mínimo 13 anos e não maior de 13 anos. No mínimo 13 anos é 13 anos em ponto. Maior de 13 anos é 13 anos em um dia. Tá? Então é no mínimo 13 anos. No mínimo 13 anos. Sendo assim, o item 1 está errado. Errado, beleza? Vamos por 2. Fala assim. Estudantes matriculados em um curso semestrais com idade mínima de 13 anos e frequência superior a 50% das aulas do bimestre anterior, fazem parte do primeiro grupo da comunidade escolar. O item está errado, amados. O item está errado. Por que está errado? Ele fala, estudantes matriculados em cursos semestrais. Beleza, é cursos semestrais. Aí fala assim, ele tem que ter uma frequência superior a 50% das aulas do bimestre anterior. Não é no bimestre anterior. Se ele está em um curso semestral, a frequência de 50% é no semestre em curso. Sendo assim, o item está errado. O item está errado. Próxima questão, fala assim. Professores contratados temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em exercício na unidade escolar, no período não inferior a 2 bimestres e com no mínimo carga horária de 20 horas semanais, fazem parte do segundo grupo da comunidade escolar. O item está errado, amados. Está errado. Uai, professor, contrato faz parte. Faz sim, faz parte. Se ele tiver no mínimo 2 bimestres na instituição, certo. Se tiver 2 bimestres na instituição, ele faz parte da comunidade escolar. Perfeito. Amados, só que em nenhum momento a Lei de Gestão Democrática determina uma carga horária mínima de 20 horas aulas. Em nenhum momento, tá? Por conta que ele falou assim, ó, tem que ter 20 horas aulas no mínimo. Errado, tá? Ele pode ter 8 horas naquela instituição escolar que ele vai ter aí essa ação. Em nenhum momento a Lei de Gestão Democrática determina uma carga horária mínima, né? Uma carga horária mínima desse processo, beleza? A próxima fala assim, são órgãos colegiados a Conferência Distrital de Educação, órgãos colegiados são a Conferência Distrital de Educação, o Fórum Distrital de Educação, o Conselho de Educação do Distrito Federal, a Assembleia Geral Escolar, o Conselho Escolar, o Conselho de Classe, Grêmio Estudantil e a Direção Escolar. O item está errado também. Errado também, porque a direção escolar não é órgão colegiado. Todos os outros são, menos a direção escolar. Beleza? A direção escolar não é órgão colegiado. Certinho? Próximo item, fala assim. A Conferência Nacional de Educação tem como integrantes agentes públicos e membros da entidades da sociedade civil. Amados, o 5 está errado também. Errado, professor. Está. A Conferência Nacional não tem integrantes que são agentes públicos e membros da entidade da sociedade civil, não. A Conferência Nacional ela vai ser organizada por uma comissão. Nessa comissão que se tem integrantes que são agentes públicos e membros da entidade da sociedade civil, beleza? É a comissão que tem esses integrantes e não a conferência. Como eu disse para vocês, a conferência é um evento, né? Um evento para discutir lá o plano decenal de educação, beleza? Então é um evento, não tem integrantes nesse evento, tá? Quem vai participar do evento? Todo mundo. Agora, para que esse evento venha acontecer, eu preciso ter ali uma organização, essa organização vai ser feita por uma comissão, e essa comissão, sim, será de agentes públicos e entidades da sociedade civil, e não a conferência. Sendo assim, o item está errado. Vamos à próxima questão. Fala assim, professor, um monte de item errado assim, eu sei que você está ficando doido aí de tanto item errado, mas às vezes acontece uma sequência assim. Vamos para a próxima, fala assim, o Conselho de Educação do Distrito Federal coordenará as atividades do Fórum Distrital de Educação. Certo ou errado? O Fórum Distrital de Educação é coordenado pelo Conselho de Educação? O item está errado, né, amados? Errado. Porque quem coordena o fórum é a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Erradíssimo. Vamos à próxima questão. Diz assim, o Conselho de Educação do Distrito Federal deve orientar, fiscalizar e acompanhar o ensino das redes públicas
e privadas. Certo ou errado? O item está? Certíssimo. Sim, o Conselho de Educação, ele orienta tanto as instituições públicas quanto privadas de educação do Distrito Federal. O item está certíssimo. Próxima, fala assim. A composição do Conselho de Educação do Distrito Federal é de 16 conselheiros nomeados pelo governador do Distrito Federal. Certo ou errado? Errado, né, amados? Uai, professor, são 16, mas eles não são nomeados pelo governador, eles são designados pelo governador. É diferente, eles são designados pelo governador. Sendo assim, a 8 está errada, a 8 está errada. Vamos para a 9, diz assim. Da composição do Conselho de Educação do Distrito Federal, dos 16 conselheiros, 4 são indicados pelo secretário de Estado da Educação. Certo, amado, certíssimo, né? 8 provém da Secretaria de Educação, do DF, e 8 por outras instituições, não é isso? Tal. Esses 8 da Secretaria de Educação, dentre esses 8, 4 são indicados pelo Conselho de Educação, pelo secretário de Educação, e os outros 4, né? E os outros 4 são membros natos, né? Do Conselho de Educação, beleza? Sendo assim, o item está certíssimo. Ele está falando dos 4 indicados, beleza, tem esses 4 indicados, sim. 10 fala assim. Os 16 conselheiros do Conselho de Educação do Distrito Federal têm mandato de 4 anos, permitindo uma única recondução consecutiva por igual período. O item está errado, né, amados? É errado. Uai, professor, o mandato deles são de 4 anos, sim. São, amados, mas não são dos 16. Né? Não são dos 16. Por que não são dos 16? Isso, porque eu tenho 4 membros natos. Os membros natos são natos. Né? Não se tem mandato para membro nato. São os outros 12 que têm mandato de 4 anos, podendo ser reeleito por ser reconduzido uma única vez, beleza? Sendo assim, o item 10 está errado, porque está colocando todo mundo. E os natos não têm mandato. Os natos não têm mandato. Próxima questão, fala assim. Da composição do Conselho de Educação do Distrito Federal. Dos 16 conselheiros, 8 são representantes da comunidade acadêmica e escolar e de entidades representativas dos profissionais da educação, com mandato de 4 anos, permitindo uma única recondução consecutiva por igual período. Certo? Dos 16, 8 são aqui da comunidade acadêmica, representantes da comunidade acadêmica e escolar, sim, tá? E os 8 têm mandato de 4 anos e pode ter uma única recondução. Sendo assim, a 11 está certíssima. Vamos para a 12. Fala assim. Haverá renovação de metade dos conselheiros de educação do Federal a cada 2 anos. Certo, amados? O mandato é de 4 anos, beleza, mas nós vimos em uma aula anterior, né, que dentre os 12, né, não é de todos, né, não é dos 16, mas entre os 12, vai sempre haver uma renovação da metade dentre eles a cada 2 anos. O item está certíssimo, 12, tá? O 13 fala assim, o Conselho de Educação do Distrito Federal é presidido por um dos membros natos com mandato de 2 anos, vedada a reeleição para o período subsequente. O item está errado, né, amados? O item está errado. Está errado, professor, tá? Eu estou falando que o presidente do Conselho de Educação vai ser um membro nato. Eu estou afirmando que vai ser um membro nato. Obrigatoriamente vai ser um membro nato? A resposta é não, né? A resposta não. Por que não? Porque os membros irão eleger dentre eles, os 16, irão eleger dentre eles quem será o presidente. Não é obrigatório ser um membro nato. Pode ser? Pode, mas não é essa obrigatoriedade. Agora, o mandato é de 2 anos sim e não cabe reeleição. Beleza, tá? Mas o item está errado, que está falando que obrigatoriamente vai ser nato e não é nato. Sendo assim, o item está errado. Vamos à próxima. Fala assim. O Conselho de Educação do Distrito Federal se reunirá ordinariamente uma vez por semana. O Conselho de Educação se reúne uma vez por semana de forma ordinária. O item está certíssimo. Vamos à próxima. A Assembleia Geral Escolar é a instância máxima de participação direta da comunidade escolar. Certo? Dentro da comunidade escolar, a Assembleia Geral é a instância máxima de comunidade escolar. Certíssimo, certíssimo. Vamos para a próxima. Fala assim. A Assembleia Geral Escolar se reunirá ordinariamente a cada bimestre. O item está errado, porque ela não se reúne ordinariamente a cada bimestre, não. Ela reúne a cada 6 meses, de forma ordinária a cada 6 meses. Sendo assim, o item está errado. Vamos à próxima. Fala assim. A composição do Conselho Escolar é de, no mínimo, 5 conselheiros e, no máximo, 20 conselheiros. Está errado. Sim, é no mínimo 5 e no máximo
21 conselheiros, 21 conselheiros, e não 20, né? E não 20. Sendo assim, o item está errado, 17 errado. Vamos para 18. A 18 fala assim, ó. Caso a instituição escolar não conte com estudantes que preencham as condições de elegibilidade, as respectivas vagas no conselho escolar serão destinadas ao segmento dos pais, mães de alunos. Certo, amado? Certíssimo. Se eu tenho ali o conselho escolar e os alunos, ali os estudantes, não conseguem ter pelo menos um mínimo de 13 anos, né, essas vagas terminam sendo encaminhadas aos pais desses alunos. Está certíssimo. Vamos à próxima, fala assim. A comunidade escolar das unidades que atendem estudantes com deficiência envidará todos os esforços para assegurar-lhe a participação de seus pais ou responsáveis como candidatos ao conselho escolar. O item está certíssimo, amado, certíssimo, está na letra da lei, certíssimo. A próxima fala assim, a eleição do conselho escolar para presidente, vice-presidente e secretário não pode recair sobre membros da equipe gestora da unidade escolar. Certo, né, amado? Certíssimo. A eleição sobre o conselho não pode cair para ninguém da equipe gestora, tá? Não pode cair, o item está certo. O diretor da escola não pode ser presidente do conselho. Certíssimo, certíssimo. Próxima, fala assim. Poderão se candidatar à função de conselheiro escolar todos os membros da comunidade escolar. O item está errado, mas porque não são todos. Existe uma exceção. A exceção são dos professores contratos, professores de contrato temporário. Esses não podem se candidatar a membros do conselho escolar. Todos os outros podem, menos os professores de contrato temporário. O item 21 está errado. Vamos ao próximo. Diz assim: o diretor é membro nato no conselho escolar e nas ausências e impedimentos do diretor, será substituído pelo vice-diretor. E nas ausências e impedimentos do vice-diretor, do diretor e do vice-diretor, será substituído por um outro membro da equipe gestora. O item está certíssimo. A equipe está certíssimo. Sim, esse é o processo de substituição. Próximo, fala assim, o mandato de conselheiro escolar será de 3 anos, permitindo uma reeleição consecutiva. Não é remunerado. Certíssimo, né, amados? O mandato é de 3 anos e não é remunerado. O item está certíssimo. O item está certíssimo. Próximo, fala assim. O conselho escolar se reunirá ordinariamente uma vez por mês. Né? Uma vez por mês. O item está certo. O conselho escolar, a reunião ordinária é uma vez por mês. Beleza. Próximo, fala assim. O conselho de classe se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e de aprendizagem, havendo tantos conselheiros de classes quantas forem as turmas existentes na escola. O item está certíssimo, tá? Certíssimo. Conselho de classe é um para cada turma. Beleza, de graça essa. Certíssimo. A outra, o conselho de classe se reunirá ordinariamente uma vez a cada bimestre. Sim, amados, é uma vez a cada bimestre, tá? Todo bimestre tem reunião do conselho de classe. Certíssimo. Próxima. A organização e o funcionamento do grêmio escolar serão estabelecidos em estatuto a ser aprovado pelo segmento dos estudantes da respectiva unidade escolar. O item está certíssimo, amados. Sim, o grêmio faz o estatuto e quem aprova são os estudantes. Beleza, certíssimo. Próximo fala assim, a equipe gestora é composta por diretor, vice-diretor, supervisores e chefe de secretaria. Todos eleitos pela comunidade escolar. O item está errado, né, amados? Erradíssimo. Por quê? Porque não são todos eles eleitos. Os únicos eleitos são o diretor e o vice-diretor. São os únicos que são eleitos, beleza? Sendo assim, o item está errado. Próxima questão, fala assim. A escolha do diretor e do vice-diretor será feita mediante eleição por voto direto e secreto, vedado o voto por representação, sendo vitoriosa a chapa que alcançar a maior votação. Certíssimo, certíssimo. 29, certíssimo. Processo eleitoral é dessa forma que é feito. 30. A divulgação do respectivo plano de trabalho é condição indispensável para a inscrição das chapas para a eleição do diretor e vice-diretor. Certíssimo, amado, certíssimo. A divulgação do respectivo plano de trabalho é condição indispensável, sim. Certíssimo. Próxima questão, fala assim. A participação dos diretores e vice-diretores eleitos é obrigatória em cursos de gestão escolar
oferecido pela Secretaria de Educação do DF, visando a qualificação para o exercício da função, tem a exigência de frequência mínima 75%. Certíssimo, né, amados? Sim, eles têm que fazer esse curso depois de eleitos. Certíssimo. É um curso obrigatório. Próxima questão fala assim: poderá concorrer ao cargo de diretor e de vice-diretor a pessoa que tem experiência no sistema de educação pública do Distrito Federal como servidor efetivo há no mínimo 2 anos e está em exercício em unidade escolar vinculada à diretoria regional de ensino, a qual concorrerá. Errado, né, amados? Tem que ter no mínimo 3 anos e não 2 anos. Erradíssimo, tá? Sendo assim, a 32 está errada, beleza? Vamos à próxima, 33. Os 2 candidatos da chapa para diretor e vice-diretor deverão ser professores da carreira de magistério público federal com pelo menos 3 anos em regência de classe. Errados. Não precisa ser os 2, não. Só um basta, só um obrigatoriamente precisa ser. Os 2 não. Sendo assim, o 3 está errada, 33 está errado. Vamos para 34, fala assim: poderá concorrer aos cargos de diretor ou de vice-diretor a pessoa que tem disponibilidade para o cumprimento do regime de 60 horas semanais, com dedicação exclusiva para o exercício do cargo em que concorre. Errado, amados, porque a carga que ele tem que disponibilizar é de 40 horas semanais e não 60. Sendo assim, está errado. A próxima fala assim: nas 4 semanas que antecederem o pleito eleitoral, o candidato da carreira de magistério público federal será liberado por 2 horários de coordenação pedagógica por semana. E o da carreira de assistência à educação do Distrito Federal será liberado de metade de sua jornada diária de trabalho, 2 vezes por semana. O item está certíssimo, certíssimo. Assim, essa prerrogativa aos candidatos, certíssimo. 36. Os diretores e vice-diretores eleitos têm mandato de 3 anos e é permitida a reeleição para um único período subsequente. Certo? Certíssimo. O mandato é de 3 anos e cabe uma única reeleição subsequente. Certíssimo. 37. Vagando os cargos de diretor e vice-diretor, antes de completado 2/3 do mandato, será convocada nova eleição pela Secretaria de Educação do DF. No prazo de 20 dias... e os eleitos completarão o período dos antecessores. Certíssimo, amado, certíssimo, beleza, tá? É 2/3 antes mesmo e em 20 dias tem que fazer o novo pleito eleitoral, certíssimo. 38 fala assim: o diretor e o vice-diretor terão a exoneração recomendada ao governador do Distrito Federal após deliberação da Assembleia Geral Escolar convocada pelo Conselho Escolar para esse fim específico, a partir de requerimento encaminhado ao presidente do Conselho, com assinatura de, no mínimo, 50% dos representantes de cada um dos segmentos da comunidade escolar no colegiado. O item está certíssimo, amados. Para pedir a cabeça do diretor e do vice-diretor, tem que partir do Conselho tem que partir do Conselho Escolar e da comunidade escolar como um todo, de toda a Assembleia Geral Escolar, pelo menos 50% tem que fazer esse pedido, beleza? O item está certíssimo, 38. 39 fala assim: a Comissão Eleitoral Central tem um representante da entidade representativa dos servidores de carreira do Magistério Público do Distrito Federal. Certo, amado? Lá na Comissão Central, eu tenho um representante dos professores de carreira, sim, dos docentes de carreira. O item está certíssimo. 40 fala assim: organizadas apresentações e debate dos planos de trabalho para a gestão da escola é atribuição da Comissão Eleitoral Central. O item está errado, né, amados? Isso aqui é uma atribuição da Comissão Eleitoral Local. Estou falando de atividade interna à escola. Se é interna à escola, só pode ser a Comissão Eleitoral Local e não a Central. Sendo assim, ela está errada. 40 está errada. Vamos para 41. Fala assim: o quórum para eleição de diretor e vice-diretor e conselheiro escolar é de 50% para o conjunto constituído pelos eleitores, integrantes do segmento dos estudantes, pais, mães ou responsáveis. Errados, porque nesse caso é 10%, o quórum desse segmento é 10%. 50% são dos professores e assistentes, não é isso? Nesse caso é 10%. Sendo assim, o item 41 está errado. Vamos para 42, fala assim: os votos serão computados paritariamente de 50% para o conjunto
constituído pelo segmento dos estudantes e dos pais, mãe o responsável por estudantes, para eleição de diretor e vice-diretor do Conselho Escolar. Nesses casos está certo. Aqui eu estou falando da eleição e não do quórum. O quórum, nesse caso, é 10%. Mas aparecer os 10%, para aquela chapa ganhar, eu preciso ter pelo menos 50% dos votos. O item está certíssimo. E vamos para a última questão. Vamos para a última questão. A última questão, que é a questão 43, tá? A questão 43. Fala assim: a Secretaria de Educação do DF oferecerá curso de formação aos conselheiros escolares, conforme previsão do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares do Ministério da Educação, ou outra ação criada para esse fim. O item está certíssimo, amados. 43 está certíssimo. Agradeço a todos, uma excelente prova, que Deus abençoe. Precisando, só entrar em contato lá pelo Face. Valeu e até qualquer dia desse. Falou.